Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, precisaríamos de mais 104 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 104 milhões de hectares de desmatamento, ou de qualquer outro uso dos biomas tropicais brasileiros. Isso é sustentabilidade da veia. Não é promessa, não é um sonho, não é um desejo ambientalista. Foi feito pelo Brasil. Não há ninguém que tenha consciência mínima da situação do mundo, que é um universo, um mundo com condições finitas, de recursos finitos, que não perceba que a gente tem que proteger os recursos e tirar mais protegendo os recursos e mantendo a melhoria da vida das pessoas. O que há de diferença é como fazer isso. Aí é que está o grande debate contemporâneo. A pecuária, ela tem, mais do que a agricultura vegetal, a oportunidade de ganhos tecnológicos em cada etapa, e aí você vai multiplicando os benefícios. É por isso que os ganhos de produtividade da pecuária têm sido maiores do que os ganhos de produtividade da produção vegetal. 70% do alimento que chega no nosso prato é oriundo da agricultura familiar. Eles são responsáveis diretos pela nossa diversidade no prato, importantíssimos, os nutricionistas sempre falam disso, né, dessa diversidade que a gente precisa ter, e eles são responsáveis por isso, eles conseguem dentro daquela área, conseguem ter vários produtos, não é uma monocultura. Tem tecnologia embarcada e tem tecnologia que vai permitir com que todos os dados que são gerados no campo possam ser trabalhados, possam estar de uma forma muito mais simples na mão do agricultor, para que ele possa tomar decisões mais certeiras e, dessa forma, um objetivo final: ser mais produtivo, mais rentável e, obviamente, com maior sustentabilidade e cuidado do meio ambiente. Até os anos 70, final dos anos 70, o Brasil era importador de alimentos. Imagine, a gente importava 30% do que consumia aqui. Importava arroz, feijão, importava carne, leite. Né? Um absurdo. Então, os governos daquela época decidiram mudar esse cenário. Um país desse tamanho, importar comida era uma coisa realmente absurda. Então, montou-se um projeto interessante, lastreado em dois fatores principais. Primeiro, tecnologia. E o segundo, abertura de áreas para cultivo de agricultura e também de pecuária. E a tecnologia teve um impacto fundamental nesse processo todo, com a criação da Embrapa. Né? Nós já tínhamos, felizmente, no Brasil, institutos de pesquisa muito valorosos, como o Agronômico de Campinas, o Biológico aqui em São Paulo, órgãos de pesquisa em universidades públicas e privadas, também em outros estados, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Nós tivemos vários estados com órgãos de pesquisa trabalhando regionalmente, com o problema da sua região. A Embrapa abrangeu o país inteiro com centros de pesquisa especializados por produto ou por cultura. Então, foi um sucesso muito grande, porque o modelo que a Embrapa desenvolveu foi um modelo de aprender lá fora rotas tecnológicas. Então, recém-criada, em 73, a Embrapa mandou mais de 1.000 pesquisadores para o mundo inteiro para aprenderem a fazer rota tecnológica. Voltaram 3, 4 anos depois e tropicalizaram essas rotas. Foi a grande diferença em termos de inovação tecnológica do Brasil. E aí as coisas explodiram, com números espetaculares, né? A pecuária brasileira sempre foi uma atividade muito voltada, principalmente a pecuária de corte
e a pecuária de leite para produzir alimentos para os brasileiros. Mais recentemente, com a explosão do comércio de alimentos no mundo, e principalmente com o aumento da riqueza no mundo, né? O consumo de carne, leite, queijo, sorvete, iogurte, tudo que é produto animal, está extremamente atrelado à riqueza, aos salários. Então, na medida que houve, nos últimos 20, 30 anos, desde que a China entrou na Organização Mundial do Comércio, houve uma explosão de riqueza no mundo, né? A gente vê principalmente no Sudeste Asiático, né? 300 milhões de chineses saíram de pequenas propriedades para a cidade, para ganhar muito mais. E essas pessoas, quando ganham muito mais, consomem muito mais produtos animais. Então, é neste sentido que nós temos uma explosão lá no começo da década de 80, 90, do consumo de produtos animais. E o Brasil embarcou na onda de exportar, né, e de prover esse aumento da demanda mundial. Então, pensa o seguinte, há 30 anos atrás, o Brasil exportava 3% da sua carne. Hoje, nós exportamos 23%, 25% da carne que nós produzimos. Nos anos 90 até hoje, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 91%. E a produção de grãos cresceu 366%. 4 vezes mais. Significa o quê? Tecnologia. Na mesma área, mais produção. Mais produtividade por hectare. Esse foi o grande salto que o Brasil teve para avançar nesse período. Então, realmente, em qualquer área do agronegócio, da agropecuária, explodiu a produtividade, fazendo com que o Brasil se transformasse num grande competidor internacional. Primeiro ponto. Segundo ponto, algumas políticas públicas que foram formidáveis. Em 1975, por exemplo, surgiu o PRODECER, Programa de Desenvolvimento do Cerrado. Muito importante falar sobre isso. Até essa época, 75, 76, 77, do século passado, a agricultura era costeira no Brasil. O que era costeira? Porque as capitais e os núcleos populosos eram costeiros. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Espírito Santo, as capitais nordestinas todas, até Belo Horizonte, que é mais longe um pouquinho, mas também fica a 500 quilômetros da costa. Então, tudo era costeiro. Então, era na costa que havia agricultura. E o Cerrado, fica no centro-oeste, era esquecido, até porque era ácido, terras fracas, quimicamente fracas, degradadas, com muita erosão, porque a vegetação era escassa, então tinha muita erosão, eram terras degradadas. Mas os órgãos de pesquisa agronômica de São Paulo, a Embrapa, criou um centro de cerrados lá em Brasília, domaram o cerrado, com tecnologias muito específicas, tropicais e sustentáveis, que não havia no hemisfério norte, que não havia área tropical no hemisfério norte. Então, a tropicalização na pesquisa permitiu domar o cerrado. Então, o Programa de Desenvolvimento do Cerrado, PRODECER, 75. O Polo Centro, mais tarde, 79, era um programa do governo federal, era o governo militar, na época tinha visão estratégica de ocupar o território, né? Que era um vazio populacional e geográfico e econômico, né? Então, ocupar aquele território todo, e isso provocou uma extraordinária saga, liderada por empreendedores gaúchos no começo, seguidos por catarinenses, paranaenses, paulistas, mineiros, nordestinos. O Brasil inteiro foi para o centro-oeste, para o Cerrado. E conseguimos transformar aquele Cerrado no Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação, com tecnologia, com ciência. Então, finalmente, 3 fatores levaram a esse progresso todo. Tecnologia, em que os números foram excepcionais. Políticas públicas, PRODECER, Polo Centro, estímulos à ocupação. E empreendedorismo no produtor rural brasileiro heróico, corajoso, determinado a ter sucesso.
Desde o início da agricultura, sempre se vem procurado melhorar tudo que está relacionado a máquinas, a capacidade operacional dessas máquinas, desenvolver cada vez máquinas maiores que possam contribuir para fazer cada vez maior número de hectares por hora e de forma mais eficiente, né? Seja no plantio, para fazer um plantio melhor, seja na aplicação de produtos fitossanitários, para aplicar melhor esse produto sem perdas, na colheita, para colher melhor, sem perdas, com maior qualidade de grão. Toda a indústria de máquinas tem procurado, ao longo dos últimos anos, desenvolver máquinas de alta eficiência e precisas, né? Então, dentro de todo esse contexto, é justamente onde entra a parte tecnológica que está aplicada no desenvolvimento e na parte de ferro dessa máquina também, todos os componentes que tem para fazer aplicações precisas. Mas, quando falamos de tecnologia, é muito mais abrangente, porque tem tecnologia embarcada e tem tecnologia que vai permitir com que todos os dados que são gerados no campo possam ser trabalhados, possam estar de uma forma muito mais simples na mão do agricultor, para que ele possa tomar decisões mais certeiras e, dessa forma, um objetivo final, que é produzir mais, ser mais produtivo, mais rentável e, obviamente, com maior sustentabilidade e cuidado do meio ambiente. Eu acho que sustentabilidade é o maior tema universal e tem que ser entendido como um tema que não tem adversários. Acho que esse é um outro ponto importante. Não há ninguém que tenha consciência mínima da situação do mundo, que é um universo, um mundo com condições finitas, de recursos finitos, e que a gente tem que proteger, que não perceba que a gente tem que proteger os recursos e tirar mais protegendo os recursos e mantendo a melhoria da vida das pessoas. O que há de diferença é como fazer isso. Aí é que está o grande debate contemporâneo. E eu acho que as pessoas que estão mais conscientes do processo percebem que dá muito bem para manter a agenda sustentável e produzir alimentos e riqueza em todos os ambientes, todos os biomas brasileiros e mundiais, né? Como o Brasil é um país muito grande e tem sido a estrela da produção de alimentos e, ao mesmo tempo, é o país que mais protegeu a sua biodiversidade e os seus biomas, eles transformou meio que na bola da vez. Eu tenho convicção que a agricultura brasileira já trabalha em patamares sustentáveis. Embora haja uma heterogeneidade na produção agrícola, nas propriedades, nas culturas, nas regiões, a percepção e os resultados da agricultura brasileira são resultados sustentáveis. Quando a gente pensa em uso da terra, uso de tecnologia de defesa vegetal, uso da água, índice de produtividade, plantio direto, fixação de nitrogênio no solo, várias técnicas de produção já fazem parte do dia a dia do produtor agrícola. Então, eu acho que a agricultura brasileira, na média, já é uma agricultura praticada em níveis de sustentabilidade. O pequeno agricultor, ele está mais voltado para essa agricultura que não utiliza tantos insumos externos à propriedade. A agroecologia explica bastante sobre isso, e a agroecologia é bem baseada nesse ciclo, então tem que ser retornável, não tem lá fora. Tudo acaba retornando, tudo acaba voltando e sendo cíclico dentro da lavoura. O dejeto do animal vira esterco, a banha do animal vira alimento, o couro, então tudo é sustentável, ele consegue se encaixar dentro dessa roda. Eles estão muito mais ligados nisso e conseguem aproveitar de maneira muito mais eficiente esse que seria um descarte numa grande indústria de alimentos. Na agroindústria, está na safra, um exemplo bem brasileiro, goiaba, na safra de goiaba. Perde, joga tudo fora. Não, se é uma pequena agroindústria, isso é sustentável. Consegue fazer doce, então consegue vender a goiaba in natura, tem os tratamentos pós-colheita para ele consegue prestar mais atenção nisso, na casa de embalagem, embalar a goiaba dele, colocar na caixa, não machucar.
Então, toda essa tecnologia, ele também consegue prestar mais atenção. O excedente disso, ou a goiaba que está um pouquinho mais passada, ou que tem alguma mancha que o consumidor vai refugar na feira, ele consegue transformar isso em doce. Então, a gente consegue não ter tanto desperdício. Isso é muito importante num lugar que ainda se passa fome. Que 70% do alimento que chega no nosso prato é oriundo da agricultura familiar no Brasil. Estima-se que mais ou menos no mundo 80% da alimentação seja oriunda de agricultura familiar. Então, o que sustenta a gente, o que chega na nossa mesa, é oriundo de agricultura familiar. Eles são responsáveis diretos pela nossa diversidade no prato, importantíssimos, os nutricionistas sempre falam disso, né, dessa diversidade que a gente precisa ter, e eles são responsáveis por isso, eles conseguem dentro daquela área, conseguem ter vários produtos, não é uma monocultura, isso é uma característica também bastante importante, não é uma monocultura, eles conseguem plantar muitas coisas, produzir muitas coisas, ter um extrativismo, então essa junção, essa combinação de diferentes produções é muito importante, é bem característica da agricultura familiar e muito importante para a gente como consumidor, como pessoas se alimentando mesmo. Nós falamos sobre grãos, né? Nasceu 90. Até hoje, a área plantada cresceu 91%. Produção 346%. 4 vezes mais. Hoje, nós cultivamos no Brasil 71 milhões de hectares. Só que isso aí se dá em 3 vezes por ano. O Brasil é um país extraordinário, faz até 3 safras por ano. Então, 71 milhões de hectares é a soma da safra de verão, da safra de inverno e da safra irrigada, que acontece no final do inverno também. 71 milhões de hectares cultivados com grãos em 3 safras. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, precisaríamos de mais 104 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 104 milhões de hectares de desmatamento ou de qualquer outro uso dos biomas tropicais brasileiros. Isso é sustentabilidade na veia, não é promessa, não é um sonho, não é um desejo ambientalista. Foi feito pelo Brasil. Acho que tem uma percepção internacional que desconhece o Brasil e uma percepção da opinião pública mais urbana, que desconhece a agricultura de uma forma geral, de que a agricultura é uma das causadoras da destruição ambiental. E isso é uma coisa que tem que ser debatida de forma mais profunda, porque não é exatamente isso que acontece. A agricultura brasileira, do ponto de vista geográfico, se localiza em regiões muito distantes, principalmente dos biomas mais conhecidos do mundo, com destaque para a Amazônia. Se você pega os números de foto de satélite, o Brasil hoje utiliza em torno de 8% do seu território em produção agrícola. Os grandes países agrícolas têm índices de 20%, 30%. O Brasil ainda poderia dobrar a sua produção agrícola sem tocar em nenhum bioma dos 6 biomas conhecidos, porque ele tem 90 milhões de hectares de terras degradadas ou de pastagens degradadas, ou seja, só a expansão da agricultura nessas áreas daria para dobrar, mais do que dobrar a produção agrícola brasileira. E tudo isso são aulas de geografia que o mundo não se prestou a fazer. Acho que esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, eu acho que é uma questão mais corporativa. Existe uma agenda internacional e nacional de sustentável. Não conheço ninguém na agricultura que seja contra a sustentabilidade, mas eu conheço muita gente que acha que poderia fazer agricultura em qualquer região do Brasil, dentro das regras do jogo. E as regras do jogo estabelecem no Código Florestal que em qualquer bioma, em qualquer região, você pode produzir alimentos e fazer agricultura. E tudo isso tem que ser exposto de forma transparente para as pessoas entenderem. Hoje temos equipamentos e tecnologias que, sem dúvida, ajudam com que as aplicações, seja em qualquer fase do cultivo, sejam mais sustentáveis e o trabalho possa ser mais sustentável, né? Dentro da agricultura digital tem muitos exemplos, como o simples fato de eu reduzir emissões
das máquinas, reduzir consumo de combustível, reduzir a pegada de carbono, reduzir, enfim, reduzir motores em funcionamento. E por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de agricultura digital e todas as vantagens das nossas tecnologias, a gente consegue, de fato, ter essas reduções. É simplesmente do escritório ou de uma sala de controle como essa, eu consigo mandar para cada máquina tudo aquilo que ela tem que fazer. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou economizando tempo, né? Em média, eu deixo abro aspas, perder 3 horas de trabalho simplesmente pelo fato de ter que deslocar. E, obviamente, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de emitir gases de um motor que poderia estar funcionando, né? São esses pequenos detalhes que fazem com que a agricultura digital contribua para a sustentabilidade. De 2010 a 2050, quando a gente vai chegar no pico da população mundial, nós teremos que dobrar a produção de carne e leite. Nós queremos fazer isso sem arar os parques nacionais, sem desmatar a Amazônia inteira, né? Sem poluir os rios. Então, é nesse sentido que o aumento da eficiência de produção, ele vem não tanto para reduzir o custo do produto, que é importantíssimo também, mas para reduzir o uso de insumos e para reduzir a produção de poluentes. Vamos dar um exemplo aqui. Esses animais que estão aqui, as dietas que nós estamos testando aqui nesse experimento, nós estamos tentando medir que haja uma menor produção de metano. Menores emissões de metano por unidade de carne produzida é muito importante. A pegada de carbono da carne de hoje está reduzindo de maneira muito acentuada. E mais uma vez, porque a gente usa não uma tecnologia, não tem bala mágica. Existe a multiplicação de ganhos em cada etapa, desde a genética, desde a área de produção dos alimentos, até a última etapa, que é a etapa de abate e de processamento do leite e da carne. A questão de segurança alimentar global é uma questão central nos tempos contemporâneos. E essa questão surgiu com muito vigor a partir da pandemia. Por quê? Muitos países que não eram e não são autossuficientes em termos de alimentação correram ao mercado em busca de suprimentos para garantir a segurança alimentar das suas populações. Por quê? Segurança alimentar é uma palavra, duas palavras que parecem uma expressão idiomática, uma questão semântica. Não. Segurança alimentar é a única condição de uma nação, de um país, ter estabilidade política e social. Resultado, essas nações, seus produtores, e também outras nações mais ricas, decidiram plantar mais. Para plantar mais, precisa de mais adubo, defensivo, semente, máquina agrícola, equipamentos, componentes. Mas a pandemia tinha rompido cadeias de produção. Além do que, o custo da energia para produzir essas coisas subiu muito, sobretudo na Europa. Resultado, a demanda por insumos foi maior do que a oferta de insumos. Os preços também subiram. Então, isso gerou uma inflação mundial de alimentos e um problema real de segurança alimentar. Esse é o cenário. Você olhando para o mundo hoje, o que você vê é que o desenvolvimento da agricultura vai acontecer na faixa tropical do planeta Terra. Quem está nessa faixa tropical? América Latina inteirinha, do México até a Argentina. Toda a África subsaariana, abaixo do Saara. E uma boa parte da Ásia, que tem países tropicais também, a própria China, né? A Índia, as áreas insulares de Malásia, Filipinas, a própria Tailândia. Né? Então, essas regiões do mundo são aquelas que têm terra disponível para aumentar horizontalmente a plantação de grãos e de alimentos e verticalmente a produtividade, que é muito baixa a tecnologia que tem lá. Então, essa área é que tem o grande
papel no futuro próximo de alimentar o mundo. O hemisfério norte está ocupado, não tem mais como crescer muito a área plantada, e a tecnologia também está no limite possível de utilização. Então, nesse cenário tropical, o líder é o Brasil. No caso do Brasil, é muito relevante você notar os passos largos que a agricultura brasileira deu em função do uso das tecnologias. Que tecnologias são essas? Tanto a defesa vegetal tradicional, os defensivos agrícolas, os biodefensivos e principalmente a nova fronteira que é a genética das plantas, né? A interferência humana na genética das plantas que faz com que as plantas fiquem ainda mais produtivas, mais saudáveis e, portanto, tenham produtividades ainda mais altas. Essa é uma principal explicação desse salto que o Brasil deu, saindo de importador de alimentos nos anos 80 para o maior exportador de alimentos do mundo, com índices de produtividade crescentes e com utilização e expansão da terra em níveis ainda muito aquém daquilo que seria possível num país como o Brasil. Então a tecnologia é a explicação fundamental para esse desenvolvimento todo. Nesse contexto entra o conceito da agricultura digital, que é o hoje, o que a gente está vivendo hoje, que talvez alguns anos atrás se pensava que seria um futuro muito distante, mas não é. É hoje. E a agricultura digital ela está baseada justamente em toda aquela tecnologia que está embarcada nas máquinas e como a gente pode utilizar esses dados de forma eficiente. Então, tudo começa no pré-plantio. Com o pré-plantio, a gente precisa entender qual que é a situação do solo, como o solo está, como precisa ser corrigido em termos de nutrientes, em termos de compactação. E aqui, por exemplo, quando falamos de agricultura digital, hoje temos tecnologias que permitem fazer um mapeamento do solo de forma precisa e de forma rápida, através de condutividade elétrica, por exemplo. Temos um equipamento que chama Soil Explorer. Ele vai fazendo o mapeamento e automaticamente ele vai criando zonas de manejo, fazendo esses mapas e já informando se esse solo, se essas áreas precisam de correção de nutrientes ou mesmo precisam de fazer descompactação. Algo que antigamente era feito manualmente, por exemplo, utilizando equipamentos como o trado para medir compactação e demais. Então, te dou um exemplo em números. Antigamente precisava fazer 100 amostras de forma manual, e hoje, com 10 amostras de forma mecanizada, eu consigo fazer e ter maior precisão naquele resultado. Então, é para isso que a agricultura digital vem, para agregar essas tecnologias que me ajudam a ser mais eficiente. Se a gente for considerar um panorama mundial, é fundamental entender que o Brasil é líder em tecnologia também. É claro que as tecnologias e os avanços, né, são muito rápidos. Né? Temos muitas startups hoje contribuindo, as grandes empresas também contribuindo muito com o avanço. Os sistemas de inteligência artificial, de automação que estão sendo implementados, as aplicações através de sensores para direcionamento e aplicar exatamente no lugar correto, utilização de drones para sistematizar áreas, né? Então, todas essas tecnologias que a gente vê lá fora, elas estão sendo aplicadas aqui. E digo, inclusive no nosso processo de desenvolvimento de tecnologias e produtos, nascem praticamente ao mesmo tempo que nos Estados Unidos ou na Europa. Então, é um orgulho dizer que a agricultura brasileira hoje ela está com tecnologias de ponta, né? E estão sendo muito bem aplicadas, e não é à toa que o Brasil é o poder e a potência agrícola que ele é. A pecuária tem uma grande vantagem, ela é uma cadeia. Então, quando a gente fala em tecnologia, é uma coisa muito bacana, porque é o seguinte, se você entende de fertilidade dos solos, e essa é uma área altamente tecnificada hoje, o uso de fertilizantes, e você emprega fertilizantes de uma forma mais eficaz, você aumenta a produtividade. Nós temos no Brasil grupos de geneticistas, né, que estão usando as ferramentas de biotecnologia mais modernas para fazer novas variedades de forrageiras, né, que são os pastos que fornecem alimento para os animais mais eficientes.
Então, são forragens que crescem mais, crescem ao longo do ano inteiro, suportam seca, suportam as geadas. Então, tudo isso você tem forrageiras mais produtivas. Então, pensa agora, pô, eu tenho forrageira mais produtiva e eu tenho uma tecnologia de fertilização com nitrogênio, com cálcio, com fósforo mais eficaz. Os benefícios são multiplicativos. Agora, eu tenho solo melhor, genética melhor das forragens, eu produzi mais forragem e agora eu posso ter um animal mais eficiente. Então, eu tenho um animal que consome a mesma quantidade de forragem e ganha mais peso. Então, mais um multiplicador. Aí você tem o bem-estar animal, né? A ciência do bem-estar animal está muito desenvolvida. Aqui, vocês estão vendo, por exemplo, na Exalc, nós estamos desenvolvendo algumas tecnologias de inteligência artificial para alimentar os animais de uma forma mais eficaz. Então, a pecuária, ela tem, mais do que a agricultura vegetal, a oportunidade de ganhos tecnológicos em cada etapa, e aí você vai multiplicando os benefícios. É por isso que os ganhos de produtividade da pecuária têm sido maiores do que os ganhos de produtividade da produção vegetal. É muito injusto o que acontece com o pequeno produtor no Brasil. Eles são responsáveis por 70% do que chega no nosso prato, mas eles não são o principal foco das políticas públicas, dos financiamentos, que deveriam ser. A própria estrutura montada, as estradas, as rodovias, para facilitar toda a cadeia que faz chegar isso ao nosso prato, a logística, isso não está direcionado para o pequeno produtor. E é injusto com eles, muito injusto conosco e com eles, porque isso facilitaria, daria acesso muito mais direto a esse tipo de alimento. Chegar à tecnologia, ou essa transferência de tecnologia, adaptar a tecnologia para que chegue à agricultura familiar é muito importante. Isso faz parte da política pública, de você incentivar a ciência, e a ciência consegue fazer essa adaptação. A Embrapa faz isso, a Embrapa está no país inteiro, então em cada região a gente consegue dar adaptar a tecnologia, fazer essa transferência de tecnologia para o pequeno agricultor, para os extrativistas. A gente faz isso com bastante sucesso. Então, e isso acaba diminuindo o custo, então chega mais barato na mesa do consumidor final, melhora muito a qualidade dos produtos. A minha área de trabalho, eu trabalho bastante com frutas e hortaliças, então a gente consegue às vezes ensinar o pessoal, e isso é bastante através de educação. A gente consegue ensinar o pessoal a observar as frutas, as hortaliças, como chegar, como embalar, como carregar isso. Isso é tecnologia, é adaptação de tecnologia já existente, ou que a gente já conhece, para o pequeno produtor. Então, nós podemos fazer duas coisas nesse processo todo de segurança alimentar global. Aumentar a produção de alimentos. Nós ainda temos no Brasil áreas de alimentos com produtividade baixa. É possível aumentar isso. É possível também aumentar a área plantada, fundamentalmente em pastagem. A produção de carne e de leite no Brasil vem crescendo muito e o número de hectares de pasto vai diminuindo. Porque se tem mais tecnologia, produz mais carne e leite por hectare, portanto você libera a área de pasto para virar agricultura. Está acontecendo, inclusive com tecnologias que nós desenvolvemos. Aqui tem uma tecnologia que eu mesmo lancei quando era ministro, chama Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, em que no mesmo ano você faz agricultura e pecuária, e pode plantar floresta também. Nós podemos ser um grande exportador de alimentos e podemos ser um grande exportador de ciência e tecnologia, que também é um ganho para o país. Não só dar o peixe para o pescador, mas ensiná-lo a pescar. O que nos trouxe até aqui, como já foi dito, foi tecnologia, gente capaz, políticas públicas. E, obviamente, a condição natural do território, que permitiu avançar. Internamente. Externamente, foi o mercado que surgiram. Os países emergentes, que são os mais populosos do mundo, China, Índia, a Ásia, de maneira geral, são os países que a população cresceu mais. Mas a renda per capita também cresceu mais.
Então, o mercado cresceu mais lá. Então, nós tivemos essa interessante condição, coincidente, de nós aumentarmos a produção e o mercado também aumentar. De modo que houve demanda e oferta simultânea. Nós tínhamos, né, vamos dizer, há 4 décadas atrás, 5 bilhões de pessoas. Hoje nós temos mais de 7, então nós temos 2,5 bilhões de pessoas a mais. E devemos chegar a 10 bilhões e 500 milhões de pessoas por volta de 2060, 2055. Varia aí de acordo com a estatística, com as previsões de quando nós teremos o pico de pessoas no planeta. Então nós temos aí mais 2,5 bilhões, pelo menos, de pessoas que que nós teremos que alimentar. E o exemplo muito grande é o Sudeste Asiático. Se você olhar as curvas de consumo de carne e leite, né, em países, não só a China, né, que representa uma população muito grande, mas vários países que enriquecendo, que criando uma classe média com poder aquisitivo suficiente, essas pessoas tomam por opção comer mais carne e produtos lácteos, produtos animais de forma geral. O Brasil ainda tem uma vantagem comparativa em relação à questão humana na agricultura. Nós somos um dos países do mundo que tem maior rejuvenescimento na agricultura. Lá na Europa ou na Ásia, o agricultor ficou velho. O jovem não quer ficar no campo. Aqui não. Nós temos a juventude voltando para o campo, inclusive com uma característica nova, trazendo uma tecnologia que é revolucionária no campo hoje, que é digitalização, internet das coisas, conectividade. Então, nós temos essas características todas que nos dão condição de continuar, inclusive naquela dimensão que foi colocada pela OCDE, pela FAO e pelo SDA recentemente, que nos próximos 10 anos, para que não haja fome no mundo, precisa aumentar em 20% a produção. Mas para que o mundo cresça 20%, nós, Brasil, crescer 40%, o dobro do mundo. Então, o mundo espera que façamos isso. E podemos fazer, mas precisa ter uma estratégia. E aí onde temos um grande avanço e onde a agricultura digital está muito forte, que é a utilização da inteligência artificial já em equipamentos. É humanamente impossível que um operador consiga fazer todas as regulagens que o nosso sistema de inteligência artificial e automação faz. O que eu estou querendo dizer? Estou dizendo que a máquina toma controle de aproximadamente 90% das regulagens da máquina. E como numa lavoura, num talhão, existe muita variabilidade, né? Seja de declividade, de massa verde, seja inclusive da cultura, né? Da produtividade da cultura, todos esses ajustes que são muito rápidos, seja no rotor, onde é feita a debulha, a separação, onde é feita a peneira, os ajustes de abertura, de peneira, de velocidade de avanço, enfim, tudo isso, o operador ele não consegue fazer, é humanamente impossível que ele consiga fazer em tantas vezes, né, e com tanta variabilidade. Então, o sistema de inteligência artificial o que faz é isso, entender e ajustar automaticamente todos os sistemas para quê? Para que tenha uma melhor colheita, com menos perdas, maior qualidade de grão e maior produtividade, ou seja, uma máquina que vai produzir muito mais do que uma máquina convencional, por exemplo. Ao mesmo tempo que a máquina vai colhendo, ela tem um monitor de produtividade que ela vai dizendo quantas toneladas por hectare foram colhidas naquele metro quadrado, naquele talhão, naquele hectare, né? Então, tudo isso é levado também diretamente de forma remota para o portal e se tem um mapa de produtividade que depois se faz todo um cruzamento de dados, desde o pré-plantio até a colheita, para preparar esses dados para uma próxima safra. Então, muitas vezes, tudo aquilo que um gestor precisava fazer manualmente, hoje nossa plataforma, e graças aos avanços da agricultura digital, permitem que tudo isso seja feito de forma automática. Os biodefensivos são uma espécie de estrela
da defesa vegetal, né? Hoje em dia, no Brasil, ainda o mercado de biodefensivos, que são micro-organismos que atacam micro-organismos ou micro-organismos que afetam processos na planta que ajudam ela a ficar mais saudável, isso ainda é uma coisa em torno de 3% do mercado brasileiro. Mas os índices de crescimento dessa indústria no mundo giram em torno de 15%, no Brasil 30% ao ano. Tem empresas que chegaram a crescer 50% no ano passado, no ano de pandemia. Então é a nova fronteira, porque são produtos eficientes, quando feitos de forma responsável, com qualidade, com teste e com homogeneidade de ação, mas ainda é um processo longo de adoção. São produtos mais baratos na média, e à medida que o tempo vai passando, eles vão auxiliando no manejo integrado das pragas as moléculas tradicionais, os defensivos tradicionais, químicos tradicionais. Então, eu acho que é uma das estrelas do futuro. Os biodefensivos são produtos que estão trazendo mais produtividade, menos custo e menos agressivos à natureza. É difícil prever quanto tempo isso vai, em que níveis vão chegar a utilização de biodefensivos, mas certamente vão ocupar espaço, vão dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho esse mercado no mundo e no Brasil. No Brasil, principalmente. Então, assim, se é hoje 3%, dá para dizer que daqui a 10 anos, no mínimo, dobra ou triplica, porque tem mostrado eficiência, tem mostrado que funciona bem com outras tecnologias e o custo é mais baixo. As cooperativas são os pequenos produtores ou todos os produtores daquela região unidos para alcançar um objetivo comum importante para eles. Então eles conseguem financiamento, que é a principal busca no momento. Então eles conseguem água, conseguem tecnologia para aquele ambiente. Isso é muito importante. Juntos eles conseguem muito mais. Então, o cooperativismo, essas cooperativas, a estrutura dessa cooperativa, das pessoas envolvidas são muito importantes. Tem as cooperativas que vêm de fora e que trazem soluções, e algumas cooperativas que os próprios produtores se unem e buscam ajuda para aquilo. Então, você precisa... aqui a gente tem bastante problema com seca, então eles procuram tecnologia para irrigação, procuram financiamento para essa irrigação, como acessar a água, se vai fazer poço, se vai represar essa água em algum lugar. Juntos eles conseguem organizar isso. E mesmo no escoamento desses produtos, a cooperativa ajuda muito. A comercialização desses produtos. Então, no PNAE, nos programas que existem, PAA, as cooperativas conseguem negociar um volume muito maior. Isso é muito importante, porque às vezes você não consegue negociar, um produtor pequeno não consegue negociar com uma escola, ele não vai conseguir fazer isso. Mas unidos numa cooperativa, eles conseguem trazer o que o programa daquele lugar está solicitando. Então, se está solicitando tomate, um produtor não consegue produzir, mas se eles juntarem, eles conseguem entrar no programa, entrar nesse tipo de financiamento. É muito importante. Eu acredito que para o futuro da pecuária, o Brasil terá sistemas mais intensivos como esse aqui, onde a gente pega um subproduto da indústria canavieira, né, da produção de etanol. A gente usa aqui subprodutos da produção de etanol de milho. Nós usamos aqui subproduto, a polpa de citros que está nessa dieta, é um subproduto da produção de suco de laranja. Nessa dieta aqui, além disso, tem o caroço de algodão, que é um subproduto da produção de roupa de algodão. Então, tudo isso está na dieta e nós estamos aproveitando resíduos para produzir carne e leite de alto valor biológico. E eu acho que isso vai acontecer mais nos dois extremos. O mais extensivo vai continuar, porque o boi colhe o próprio alimento, e vai continuar também nos sistemas mais intensivos, porque nós estamos dando um fim para esse produto que seria um resíduo e que acaba se transformando num subproduto ou coproduto, como a gente costuma chamar hoje.
De fato, daqui a 30 anos a gente vai ter uma agricultura muito mais automatizada, sistemas autônomos trabalhando. O desenvolvimento da agricultura hoje está visando muito para a autonomia, e não estou querendo dizer que vamos deixar tirar mão de obra do campo, não é isso, é simplesmente vamos otimizar a mão de obra no campo. Imagino que a inteligência artificial vai estar em praticamente todos os processos e talvez trabalhando no ciclo completo, né? Então, vamos ter uma agricultura muito automatizada, com muita inteligência artificial, muito machine learning, né? Máquinas aprendendo em cada centímetro que elas se deslocam para ir otimizando seus processos e, sem dúvida, vamos ter uma agricultura muito melhor, uma agricultura muito mais eficiente, muito mais produtiva, rentável e, sem dúvida, muito mais sustentável. Para o futuro, eu enxergo o pequeno produtor cada vez mais engajado, mais popularizado com a ciência, com a tecnologia. A popularização está vindo através do celular, através do acesso à tecnologia. Então, a gente consegue trazer ciência cada vez mais perto, solucionando problemas que o pequeno produtor tem, adaptando tecnologia que já existe para a realidade do pequeno produtor. Então, eu imagino esse pequeno produtor cada vez mais tecnificado, produzindo com mais qualidade, ele conseguir melhorar a qualidade dos produtos dele, compreendendo os processos, compreendendo a sustentabilidade para os que ainda não entendem, entender a sustentabilidade. Então, eu imagino um pequeno produtor bem conectado, entendendo, sabendo onde procurar ajuda, e ajuda também sabendo encontrar as necessidades, ele conseguindo comunicar essa necessidade dele, falar o que ele precisa e ter essa resposta através da ciência, através da tecnologia, chegando, voltando, indo e voltando. Ele conseguir comunicar a necessidade dele e a ciência, a tecnologia, compreender, adaptar e trazer, ou transformar, ou inventar e conseguir chegar, abraçar. Eu sou produtor rural. Quando eu planto uma semente, aquela semente foi gerada no órgão de pesquisa. Mas quem que fez ela? Um geneticista, um biólogo, um engenheiro agrônomo, um médico, alguém formado aonde? Uma universidade urbana, fica na cidade. Então, se fosse a cidade, a universidade daquela pessoa, eu não estava tendo aquela semente. Mas eu planto semente por uma plantadeira, puxada por um trator, fabricadas aonde? Em fábricas urbanas, trazidas por caminhões, caminhonetes, fabricadas em fábricas urbanas. Eu uso o quê? O defensivo, um fertilizante, fabricado aonde? Fábricas urbanas. Quem dá o crédito para eu plantar? Um banco, que é urbano. Então, seguradora, que é urbana. Quem construiu o estrado, ferrovia? Empreiteiras urbanas. Ou seja, se não for a cidade, não faço nada. E todos os trabalhadores dessas fábricas, desses bancos que produzem insumos, todos trabalham para a agricultura. Nem que não saibam, mas se não fossem eles, não haveria agricultura. Então, eu só planto porque a cidade está por trás de mim. Então, essa relação urbano-rural é essencial. É fundamental que a sociedade urbana brasileira perceba que ela faz parte integrante do agronegócio, que é o conjunto das cadeias produtivas. A indústria de alimentos, a indústria de insumos, a indústria de transformação fazem parte desse negócio. É o pequeno produtor, é o médio, é o grande. Todo mundo faz parte desse grande agronegócio que representa 27% do PIB brasileiro, gera 20% dos empregos brasileiros, é responsável pelo saldo comercial. Então, com essa visão articulada e coletiva, teremos a estratégia que transformará o Brasil no campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, em campeão mundial da paz, porque não haverá paz onde houver fome.